Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou com muita saudade de cada uma de vocês, saudade da nossa pastora, do nosso pastor, de cada uma das irmãs, vontade de abraçar cada uma de vocês. Hoje, o templo, a igreja física, a casa do Senhor está fechada, mas a igreja verdadeira que somos nós está mais do que nunca aberta. E eu falo por mim, irmãs, eu nunca tive uma igreja tão aberta como eu tenho tido. Eu fico até emocionada, como eu tenho tido nesse período. Eu nunca tive uma igreja aberta assim. Então Deus tem trabalhado. Grandes coisas estão por vir. O deserto vai passar. Eu hoje vim trazer uma palavra para vocês. Me foi solicitado que eu trouxesse uma palavra para vocês. Eu pensei numa palavra completamente diferente. E aí Deus me trouxe uma coisa muito diferente do que eu tinha pensado. E eu falei, mas tão dura essa palavra? Será que tem que ser essa palavra? E aí Deus foi falando ao meu coração, falando ao meu coração, falando ao meu coração. Sim, tem que ser essa palavra. Eu vou compartilhar, eu vou tentar não ser muito prolixa. Eu vou compartilhar com vocês, primeiramente, está no livro de Romanos, capítulo 9, a partir do 14 até o 21. Vou ler com vocês. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro vaso de honra e outro para uso desonroso? Vamos parar por aqui. Depois eu vou ler uns outros versículos com vocês. Eu meditei muito e achei a palavra um pouco dura, mas muito coerente com o momento que nós vivemos hoje. Muitas vezes nós jogamos a culpa do que deu errado ou a culpa do que está acontecendo de ruim na conta do inimigo, na conta da pessoa que é pecadora, nós jogamos em muitas contas. E a gente quer sempre jogar para o outro, jogar a pandemia é culpa do inimigo, a pandemia, eu não estou dizendo aqui, e quem sou eu para dizer isso, que Deus criou a pandemia, que Deus criou esse momento que nós estamos vivendo isso, mas eu estou aqui para dizer que o momento que nós estamos vivendo foi permissão de Deus, está sendo permissão de Deus. Tudo que vivenciamos tem sido permissão de Deus. Eu vivi um acidente, todos sabem, ano passado, e aí você vai dizer, Jéssica, esse acidente foi Deus que causou? Não, eu não acredito que tenha sido Deus, não foi Deus que causou o acidente, mas Deus permitiu que ele acontecesse. E da mesma forma que ele permitiu que o acidente acontecesse, ele permitiu que hoje eu estivesse aqui. Me emociona muito. Ele permitiu que hoje eu estivesse aqui. Se eu tô aqui, se eu sobrevivi, foi permissão dele. Se o acidente aconteceu, foi permissão de Deus. Mas você fica chateada em nenhum momento. Eu me sinto tão amada, tão amada. Foi tão necessário para minha vida acontecer aquilo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe detalhadamente o plano dele para nossas vidas. E o acidente
mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver, a minha forma de enxergar o agir de Deus na minha vida, a minha forma de enxergar o amor de Deus na minha vida, a forma de enxergar o quanto Deus me ama. Como foi fundamental esse processo na minha vida. Então, tudo que tem acontecido é permissão de Deus. Esse deserto que nós estamos passando é permissão de Deus. Mas cabe a nós crescermos espiritualmente nesse deserto. Cabe a nós aproveitarmos este deserto da maneira que Deus deseja para nós. Nós podemos passar pelo deserto e não aprendemos nada. Nós podemos passar pelo deserto, sair no final como derrotados. Não é isso que Deus quer. Deus nos dá o deserto para que cheguemos no final vitoriosos. Deus nos dá o deserto para que no deserto nós possamos permitir que Ele nos carregue no colo, para que no deserto nós estejamos de joelhos dobrados clamando a Ele. Se essa pandemia fosse cessada no primeiro dia, no segundo, se talvez no primeiro ou no segundo dia fosse descoberta a cura, a vacina, será que tantas pessoas estariam dobrando os joelhos, se rendendo a Ele? Será que nós estaríamos todos os dias clamando da forma que estamos clamando? Será que nós estaríamos todos os dias pensando nos nossos entes queridos com tanto carinho, com tanto amor? Será que nós estaríamos pensando na nossa igreja, nos nossos irmãos, com tanta saudade, com tanto amor, com tanta vontade de abraçar? Será? Deus, Ele tem um propósito para tudo. Esse deserto vai passar. Ele vai passar. No tempo certo, Deus, Ele tem dia e Ele tem hora marcada para esse deserto acabar. Assim como Deus tem dia e tem hora marcada para acabar todos os desertos da nossa vida. Deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Deus fala, quando fala ali de Faraó, quando falou no versículo que falou a passagem de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó, lá no livro de Êxodo, Deus não precisava. Ele poderia ter libertado o povo na primeira praga, ou antes mesmo de nenhuma praga acontecer. Deus poderia ter libertado o povo assim que Moisés chegou e falou com Faraó. Mas Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo só fosse libertado após a 10ª praga. Será que se Deus tivesse libertado o povo antes das pragas, o povo enxergaria a glória do Senhor da forma que eles enxergaram? Enxergariam o grande milagre de Deus na vida deles? Mesmo depois de tudo isso, quantas murmurações houveram, quantas murmurações, quantos anos eles passaram rodando no deserto murmurando? Mesmo depois de Deus apresentar tantos milagres através dos livramentos das pragas que o povo de Israel teve. E assim é com a nossa vida, e assim tem sido. Será que se o deserto acabar no primeiro dia, a gente vai ter provado desse grande amor de Deus na nossa vida? A gente vai provar. Mas será que a gente vai valorizar esse amor e esse livramento? Então, Deus falou profundamente ao meu coração a esse respeito. E quando Deus falou de deserto também, Ele falou que deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de transição, de passagem. E aí muitos vão falar, mas Jéssica, eu tô há tanto tempo nesse deserto, há tantos anos eu tô nesse deserto, será que eu não vou sair desse deserto? Deus, Ele tem um tempo para o deserto na nossa vida. Às vezes realmente o deserto é longo, porque o aprendizado é imenso. Porque a glória, a vitória vai ser muito grande, porque precisamos aprender muito. Às vezes o deserto vai ser muito longo por esses fatores. Às vezes o deserto ele é longo porque a gente murmura tanto, a gente enxerga o problema tão maior que o Deus que nós servimos, que o deserto ele não acaba. Ele não acaba porque a gente prioriza o problema e não Deus. A hora que a gente começar a priorizar Deus nesse deserto, ele vai passar.
a hora que a gente começar a olhar o problema, não mais como um problema, mas como uma motivação para o crescimento espiritual, esse deserto vai passar. Então a gente tem que mudar o campo de visão no deserto. Não olhar para o problema, não vamos olhar para o problema, vamos olhar para o alto. De onde vai vir o socorro? Vamos olhar para o alto. De onde vai vir aquele abraço, aquele afago? Vamos olhar para o alto, que é de lá que vai vir o sustento. Mesmo que seja difícil no deserto, ele vai nos carregar no colo. Mesmo que esteja difícil, tá difícil ficar em casa, tá difícil porque muitas pessoas estão perdendo emprego, tá difícil porque a gente não tá vendo as pessoas que a gente ama, a gente não tá vendo pessoalmente, a gente não tá abraçando, tá difícil, mas a gente tem um Deus para quem recorrer. Hoje, nesse deserto, quando a gente fica chateado com o marido, com o filho, a gente não pode mais correr para a casa da nossa mãe, a gente não pode correr mais para a casa do nosso vizinho, a gente não pode mais correr para o gabinete com o pastor, a gente tem que correr para o nosso quarto, dobrar o joelho e clamar. A gente tem que correr para o nosso quarto, para o colo do nosso pai e clamar. Esse deserto de hoje está permitindo uma aproximação como nunca foi vista com o Senhor. A gente não pode mais correr para o colo da mãe que mora na outra casa, no outro município, em outro estado. A gente não pode mais correr para o gabinete com o pastor e com a pastora, porque não pode. Mas a gente pode e a gente deve correr para o nosso quarto, dobrar os joelhos, clamar ao Senhor, conversar com Ele, entrar na presença de Deus. Então, ó, quão maravilhoso tem sido esse momento para o nosso crescimento espiritual. E como eu estava falando da questão da murmuração, que a gente às vezes não sai do deserto por murmuração, às vezes a gente não sai do deserto porque não é o tempo de sair desse deserto, mas às vezes, irmãos, a gente não sai, não estou falando do deserto pandemia nesse momento eu estou falando do deserto pessoal de cada um. Às vezes a gente não sai desse deserto porque a gente está tão focado, como eu falei, no problema, que a gente não está enxergando o quarto homem na fornalha. Nossa irmã Zezé Locatel até trouxe uma palavra falando mais ou menos sobre isso, na semana passada, se eu não me engano, e exatamente isso. O quarto homem, ele tá aí na fornalha. O seu deserto já poderia ter acabado muitas vezes. O quarto homem está pronto para esticar a mão e te tirar, para sair de braços dados contigo daí. Mas, irmãs, a gente está tão focado no problema, a gente está tão focado na tribulação, que a gente não consegue enxergar o quarto homem do nosso lado, falando: filha, eu tô aqui, filha, é só você segurar a minha mão que você vai sair daí. Filha, dobra o teu joelho, clama a mim, que a gente vai sair junto desse deserto, ilesa, mais fortalecida. Então, irmãs, vamos abraçar o Senhor, vamos abraçar a Deus, vamos esticar o braço para o quarto homem, porque ele está aqui. Ele está na minha casa, ele está na sua casa, ele está do nosso lado. O deserto da nação vai passar, que é o deserto da pandemia. Vai passar, tenhamos certeza, e sairemos muito fortalecidos espiritualmente. Mas o deserto pessoal de cada uma de nós, porque a pandemia chegou, os problemas que tínhamos não sumiram. Mas ele pode sumir, porque o quarto homem está pronto a nos tirar desse deserto, pronto a esticar o braço e nos levantar. E abraçados sairemos, nós e o Senhor, da fornalha, sem aspirar nem sequer a fumaça do fogo que lá havia, glorificando. Eu queria deixar para finalizar, que está bastante longo, desculpa, eu gostaria de deixar para finalizar algumas outras passagens. Vou deixar mais duas passagens, uma no livro de 1 Coríntios 2:9, onde fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem para a gente, irmãos, é muito grande. A gente está na terra de passagem.
E ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele tem pra gente na eternidade é infinitamente maior do que tudo que nós estamos passando aqui. Infinitamente maior do que tudo que nós estamos passando aqui. Irmãs, eu vou deixar também Filipenses 4:4, bem rapidinho, porque eu já me prorroguei demais. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Independente da circunstância, irmãos, independente da tribulação, independente, estejamos alegres. Vai ter dor, vai ter choro às vezes, vai ter angústia sim, mas devemos nos alegrar, porque Deus está conosco e estamos aqui de passagem. O nosso foco é lá, ó, no céu. Jesus vai voltar para nos buscar, breve. Ele está oportunizando pessoas que não se renderam a se render. Tudo que tem acontecido, como ele fala na palavra dele também, ainda não é o fim. É o momento dos que não se renderam verdadeiramente estarem rendidos a ele. Mas após isso tudo ele vai vir e ele vai nos buscar. E tudo que ele tem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ninguém, é muito maior do que tudo que nós já vivenciamos. Será maravilhoso estarmos cantando juntos na glória. Um grande beijo para todas vocês, um grande abraço, amo muito, muito, muito todos vocês.